Ela disse o seguinte, olha só o nível da pergunta. A professora achou o maior absurdo. E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje eu vou contar pra vocês como é se casar com um chinês. Como é estar casado com um chinês. Eu nunca casei com um chinês, nem cheguei perto, mas eu conheci várias estrangeiras casadas com chineses e eu tive a oportunidade de conhecer muitas chinesas e elas me contavam como eram as coisas. Então hoje eu vou contar aqui um pouquinho para vocês como é estar casado com um chinês. Eu vou dizer que pessoalmente, pela cultura deles, não é o meu estilo favorito. E vamos começar com o primeiro ponto, que é a questão da pressão para se casar e ter filhos. Assim que seus filhos chegam a uma certa idade, os pais dos chineses já começam a fazer aquela pressãozinha de vamos casar, meu filho, tá na hora, vamos me dar netos, eu quero netos. E aí vem a cultura do xiangqin. O que é xiangqin? Xiangqin é basicamente procurar um cônjuge, procurar um marido ou procurar uma esposa quando já está na hora. Eu tenho um amigo chinês e o outro dia ele estava conversando comigo. Ele me disse que estava muito angustiado e eu perguntei para ele por que disso. Ele já tem quase 30 anos e nunca teve uma namorada. Os pais dele já estão preocupados e não param de cobrar uma esposa e um filho. Então, como ele não encontra ninguém, os pais dele marcam encontros para ele ir atrás dessas meninas, num restaurante ou num cinema. E aí a conversa tem que girar em torno de dá certo a gente casar? Se der certo, a gente pode tentar continuar isso aqui. Só que isso de dar certo ou não depende apenas da química ou se um gostou do outro. Geralmente a primeira coisa que você vai ver é a condição da outra família. Você é um médico? Então o ideal é que você procure uma esposa da mesma profissão ou que ganhe mais ou menos o mesmo. Você é milionário? A família da sua esposa quase que necessariamente também vai ter que ser muito bem sucedida. E esse meu amigo estava reclamando comigo que os pais dele não paravam de fazer pressão, ele já tinha ido a vários encontros, mas ele não sentia nada. E o medo dele é que mais cedo ou mais tarde ele teria que decidir, teria que escolher qualquer uma daquelas para se casar. Lembrando que esse meu amigo, ele é um pouco mais tradicional, ele é conservador. Os jovens de hoje, a maioria já está namorando na faculdade, mal sai do segundo grau, já está com um namoradinho. Então, para essas pessoas é mais fácil. Mas para uma pessoa mais centrada, que pensa em casar, que pensa em se apaixonar e casar, mas que passa o dia inteiro ocupado, trabalhando e não encontra ninguém, fica mais difícil. Então, eles têm que recorrer a esse método do xiangqin, que é basicamente procurar, encontrar, sair por aí jantando com uma, passeando com a outra, até encontrar um par ideal. Eu tive um amigo no segundo grau que assim que ele se formou, a família não deixou ele para a faculdade. Obrigaram ele a se casar, porque a família já tinha 2 filhos e ainda não tinham netos. Essa é uma história muito interessante que eu vou contar para vocês numa série que eu estou preparando para o mês de abril, um vídeo por dia, contando experiências minhas, coisas que eu passei, pessoas que eu conheci, histórias que eu vivi. Eu acho que vocês vão gostar. Mas, voltando. Esse meu colega voltou para a vila, se casou com a menina, realizou o sonho dos pais de serem avós. O irmão dele mais velho foi para a faculdade, mas ele passou por um casamento arranjado, praticamente arranjado. Na China, pelo menos hoje em dia, não tem mais isso de vou conhecer meu noivo só no dia do meu casamento. Não. Esse processo de conhecer um ao outro, vai no restaurante aqui, janta ali, vai no cinema ali, daqui a pouco já tá noivo, daqui a pouco casa, pode ser rápido, pode ser através da pressão dos pais e da sociedade, mas não vai ser igual em países muçulmanos ou em lugares onde você vai casar com a pessoa sem nunca ter olhado para a cara dela. Na China, isso não é comum. Engravidar também é uma exigência dos pais. E então, assim que o casal se casa, já começa aquela pressãozinha. E aí, quando vem meu neto? Quando vem meu neto? Quando vem meu neto? Aqui no Brasil tem disso também, só que na China a pressão é muito maior.
Chega um ponto que a sogra vai estar levando canja para casa da nora, vai estar levando algumas comidinhas que diz ela que pode acelerar o processo de engravidar. Não sei se é verdade, mas essa pressão existe e não é pouca. Só que aí quando você se casa com o seu noivo ou com a sua noiva, você não se casa apenas com ele ou com ela. Você se casa com a família toda. E isso é um dos maiores choques entre casamento de brasileiro com chinês. Além do fato de, na China, o casal, assim que casa, vai morar na casa dos pais do marido. Sim, isso é muito comum e é uma questão cultural. Então, além disso, ainda tem a questão da família do marido quase que mandar no casamento dos dois. Lembrando que isso é uma questão tradicional. Hoje em dia pode estar tudo mudando aos poucos, principalmente dentre os jovens de hoje em dia. Então esse casal casado que está morando na casa dos pais do marido tem que obedecer às regras da sogra, tem que agradar a sogra, tem que ouvir palpites e aceitá-los. Isso mesmo, não basta ouvir, tem que ouvir e aceitá-los. Ai da nora de reclamar. Mas isso já é para o nosso próximo ponto. E quando você faz parte de uma família chinesa, mesmo não morando na mesma casa que o seu sogro e sogra, você passa a fazer parte de um círculo. E nesse círculo você tem que contribuir. Então, se alguém ficou doente, você não vai nem pensar duas vezes. Você é obrigado a ajudar financeiramente da forma que você puder. Alguém está precisando comprar um carro? Não é problema deles, é problema seu também. Você vai ter que ajudar financeiramente a contribuir para o carro que o outro está comprando. Às vezes é o seu cunhado, é o tio do seu marido, mas se vocês dois têm condições, vocês dois fazem parte e vão ter que investir, ou melhor, vão ter que doar. Eu conheci uma ocidental que casou com um chinês. Ela e o marido fizeram uma curta viagem, eles moravam só os dois em um apartamento. E quando voltaram dessa viagem, a família toda do marido já estava dormindo dentro do apartamento deles. Disseram que iam ficar alguns dias lá, para quê? Eu não sei. Mas apareceram na cidade, o casal nem estava sabendo, praticamente invadiram, eles deviam ter a chave, mas entrar sem avisar, não sei, viu? Eu acho meio estranho. Invadiram aquele apartamento, ficaram lá alguns dias e foi a surpresa pro casal quando eles chegaram e viram que estava todo mundo lá. E isso é normal, não se pode reclamar de uma coisa dessas. Se você está gostando desse vídeo até aqui, já peço que você dê o seu like, porque me ajuda demais. Manda esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que tá doida para casar com um chinês, para ela já entender mais ou menos como é que funcionam as coisas. E vamos para o nosso próximo ponto, que é a questão da opinião da sogra. A opinião da sogra no casamento chinês vale muito, muito. Na escola que meus pais estudavam, lá na China, na faculdade, uma vez a professora fez uma pergunta. Ela disse o seguinte, olha só o nível da pergunta. Imagina que a sua esposa e a sua mãe estão afogando e você só vai ter tempo para salvar uma das duas. Quem você salvaria? E o pessoal foi respondendo, a minha mãe, minha mãe, minha mãe. Um outro foi minha esposa. Os asiáticos, a maioria responderam que salvariam a mãe. Chegou na hora do meu pai e ele falou assim, mas é claro que eu salvaria a minha esposa. E ele fez até uma brincadeirinha na hora que foi, aos olhos da professora, de muito mau gosto. Ele disse assim, e olha que a minha mãe, ela é gorda, então seria até melhor para o tubarão ficar com a minha mãe e eu salvo a minha esposa. Para ele, aquilo foi engraçado na hora. A professora achou o maior absurdo. Eu não lembro se ela chegou a brigar com meu pai, mas ela deixou claro que aquilo está errado. Que o correto seria salvar a mãe e deixar a esposa morrer. Aí a gente já vê que a lealdade, teoricamente, deveria estar mais com a sua mãe do que com a sua esposa na cultura chinesa. Lembrando aqui que existem exceções e o que eu estou falando é uma forma tradicional deles pensarem. E no casamento chinês, o marido deve ouvir mais a opinião da mãe do que da esposa.
A esposa pode até ficar brava, mas a palavra da mãe é lei. E quando você casa com um chinês ou com uma chinesa, você está casando com a família inteira, queira você ou não. E você aguentaria um casamento assim? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e ficamos assim. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. 再见!